Shalom, shalom. Queria meditar um pouco aqui a palavra e dividir aqui no YouTube. Estava lendo, cheguei a fazer um outro vídeo, aí eu fui lendo e eu cheguei até Yeshua é humilhado pelos soldados romanos. No livro de Mateus, Matitiahu, da Peshita, capítulo 27, versículo 27, diz: Então, os soldados do governador levaram Yeshua para o pretório e reuniu-se toda a tropa contra ele. E despediram-no e vestiram-no com um manto escarlate e teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na sobre sua cabeça e uma cana em sua mão direita. E prostraram-se sobre seus joelhos diante dele e cuspiram em seu rosto e pegaram uma cana e batiam-lhe em sua cabeça. E depois de escarnecerem dele, despiram-lhe o manto e vestiram-no com suas roupas e o levaram para ser executado em uma estaca. E enquanto saíam, encontraram um homem sirineu que se chamava Shimon. Eles obrigaram este homem a carregar a sua estaca. E foram a um lugar que é chamado Gálgota, que é interpretado como a caveira. E deram-lhe para beber vinagre, misturado com fel. E provou, mas não quis beber. E quando o executaram na estaca, repartiram suas vestes por sorteio, e assentaram-se e vigiavam-no ali. E puseram sobre sua cabeça a causa de sua morte, numa inscrição: Este é Yeshua, Rei dos Judeus. E foram executados na estaca com ele 2 ladrões, uma à sua direita e outro à sua esquerda. E os que passavam insultavam-no e balançavam suas cabeças. E diziam: Você que destrói o templo e reconstrói em 3 dias, salve a si mesmo, caso seja o filho de Elohim, e desça da estaca. Do mesmo modo, também os líderes de Coranim zombavam dele com os sofrinhos, os anciãos e os plushim. E diziam: aos outros deu vida, mas não é capaz de dar vida a si mesmo. Se é o rei de Israel, desça agora da estaca e acreditaremos nele. Confiou em Elohim, deixe-o ser resgatado agora. Caso Elohim tenha prazer nele, porque disse: eu sou o filho de Elohim. Igualmente, também aqueles ladrões que foram executados na estaca com ele insultavam-no. Desde a hora 6ª houve trevas em toda a terra, até a hora 9ª. E por volta da hora 9ª, clamou Yeshua em alta voz e disse: Riu, por que me deixaste?
E alguns dos homens que estavam lá, quando ouviram, disseram: Este chama por Eliahu. E imediatamente um deles correu e tomou uma esponja, e a encheu com vinagre, e a colocou em uma vara, e deu-lhe para beber. Mas os remanescentes disseram: Deixe, veremos se virá Eliahu para o resgatá-lo. Então Yeshua novamente clamou em alta voz e entregou o seu espírito. E imediatamente a cortina do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se fenderam. E os sepulcros se abriram, e muitos corpos dos Kedoshim que deitavam se levantaram, e saíram, e depois da ressurreição entraram na cidade santa, e foram vistos por muitos. E o centurião e aqueles que com ele guardavam Yeshua, quando viram o terremoto e a estas coisas que aconteceram, temeram muito e disseram: verdadeiramente, este era o filho de Elohim. E estavam lá também muitas mulheres, olhando de longe, as quais foram atrás de Yeshua desde a Galil, e o serviram. E uma delas era Miriam de Magdala, e Miriam, mãe de Jacó e de Yosei, e a mãe dos filhos de Zabdai. E quando chegou a noite, veio um homem rico de Ramataim, cujo nome era Yosef, o qual também foi ensinado por Yeshua. Este homem se aproximou de Pilatos e pediu o corpo de Yeshua, e Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E Yosef tomou o corpo e o envolveu em tecido de linho puro, e o pôs em seu sepulcro novo, que fora escavado na rocha, e rolou uma grande pedra e a colocou sobre a entrada do sepulcro, e partiu. E estavam ali Miriam de Magdala e outra Miriam, as quais se assentaram em frente ao sepulcro. E no próximo dia, que foi depois do pôr do sol, reuniram-se os líderes de Coranim e os Purishim com Pilatos, e disseram-lhe: Nosso Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador disse que enquanto estava vivo, depois de 3 dias levantar-me-ei. Portanto, ordene que seja guardado o sepulcro até o 3º dia, para que não venham seus talmidim e o roubem à noite. E digam ao povo que se levantou dentre os mortos, e este último engano será pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: Vocês têm guardas. Vão, guardem o sepulcro como vocês entenderem. E eles foram, guardaram o sepulcro e selaram uma pedra com os guardas. E na noite após o término do Shabat, quando amanhecia o 1º dia após o Shabat, Miriam de Magdala e a outra Miriam foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, pois o anjo de Elohim desceu dos céus, e aproximou-se rolando a pedra da entrada, e assentou-se sobre ela. E sua aparência era como um relâmpago, e sua roupa era branca como a neve. E com medo dele estremeceram aqueles que estavam guardando o sepulcro e ficaram como mortos. E o anjo respondeu e disse às mulheres: Vocês não devem temer, pois eu sei que por Yeshua, que foi executado em uma estaca, vocês procuram. Ele não está aqui, porque se levantou, como havia dito. Venham, vejam o lugar onde foi colocado nosso Senhor. E vão depressa. Digam a seus talmidim que ele se levantou dentre os mortos, e eis que vai adiante de vós para a Galil, ali o verão. E eis que eu lhes tinha dito. E eles saíram rapidamente do sepulcro com temor e grande alegria, e correram para falar aos seus talmidim. E eis que Yeshua as encontrou e disse-lhes: Shalom para vocês. E elas se aproximaram, abraçaram seus pés e o adoraram. O campo é muito grande.
O campo é muito grande, é muito, é extenso demais. E os trabalhadores são muito poucos. São pouquíssimos. São um punhadinho. E mesmo sendo tão poucos, eles ainda têm que enfrentar tantas coisas. Porque quem deveria ajudar, quem deveria acreditar, quem deveria estar ali do lado, lutando junto, preferem olhar segundo o seu coração, muitas vezes malicioso, maldoso, o seu coração corrupto, para aqueles que se dispuseram verdadeiramente a amar ao nosso Senhor, a obedecer o nosso Salvador, o nosso Messias, Yeshua, que nesses últimos dias tem escolhido, tem chamado os teus servos, os teus filhos, as tuas filhas, para abandonar tudo que tiver que abandonar e segui-lo e obedecê-lo e ser voz do Pai aqui na terra, levando a verdade, resgatando as ovelhas perdidas, resgatando aqueles que um dia, por algum motivo, desistiram de buscar ao Pai. Jesus Cristo ama as nossas almas de forma tão intensa, tão maravilhosa. E às vezes nós estamos ali disponíveis para o Senhor Yeshua, disponíveis para obedecê-lo, para fazer a obra da qual nos foi destinado aqui na terra, da qual fomos escolhidos. E no primeiro obstáculo, na primeira crítica, no primeiro olhar acusador, o primeiro olhar que intimida, já desiste. Eu quero dizer para você, você que sabe do seu chamado, você que já deu o primeiro passo, continue, não pare. Continue. Deixe tudo que você tiver que deixar. Abandone tudo que você tiver que abandonar. Seja o que for, pessoas, coisas, sonhos materiais, financeiros, carnais, sonhos aqui da terra. Obedeça a voz do Todo-Poderoso. Seja grata a Yeshua por tudo que Ele fez e passou por nós. Yeshua era visto como um enganador. As pessoas viviam acusando por onde Ele passava, xingava Ele. Olha como Ele foi, olha como Ele era tratado. Você viu o que os soldados romanos fizeram? Caçoavam de Jesus, caçoavam de Yeshua. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele e uma cana na mão. Davam-lhes na cabeça com a cana. Fora tantas outras coisas que você já sabe que Yeshua passou por nós. E ele era chamado como enganador por aqueles, muitos, e por aqueles que não entravam no reino de Deus e não deixavam que outros entrassem. E isso não tem sido tão diferente nos dias de hoje. Existem aqueles que eles não unem forças, eles não unem propósitos, mas eles dividem ou tentam dividir constantemente. Eles não entram e não entrarão no reino dos céus. Não deixam e não deixarão muitos entrar. Precisamos aumentar um pouco este número de trabalhadores na seara, porque Yeshua está voltando e Ele ainda está abreviando
o dia para aqueles que têm que ser salvos e estendendo para aqueles que ainda Yeshua quer que sejam resgatados. Existem muitas almas por aí, em todos os lugares, necessitados de ouvir a verdade que liberta, conhecer a verdade que liberta. E você foi escalada para isso. Não desista no primeiro obstáculo, persista, continue. Não desista se você lançou a rede, só veio um peixe, 2 peixinhos, não. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E Yeshua ama demais as suas ovelhas. E Ele não quer que nenhum se perca. Ele não quer que nenhum só de seus escolhidos deixe de entrar na Nova Jerusalém. Lembre-se de tantas coisas que Yeshua enfrentou aqui na terra. Lembre-se de todo o sofrimento que Yeshua passou por amor a nós. Não desista. Continue marchando. Não pare. Não se importe com o que os seres humanos pensem ou achem de você. Não se importe se estão caçoando de você, estão tirando sarro de você, estão duvidando do teu chamado, estão duvidando da obra de Deus através da tua alma, da tua vida. Não se importe. Lembre-se dele, de tudo que ele passou aqui na terra. E o que você e eu passamos é muito pouco, mas muito, muito pouco para desistirmos nas primeiras afrontas, nos primeiros obstáculos. A gente não depende da aprovação de homem nenhum para exercer o nosso chamado, para obedecer e ouvir a voz do nosso Pai Eterno, do nosso Yeshua HaMashiach. Você não precisa de pastor te mandando, te ordenando, você não precisa de diáconos, de líderes dentro de igrejas de pedras para isso. Nós somos a igreja, nós somos o templo e nós conhecemos o nosso Pai. E o nosso Pai nos conhece, porque nós o conhecemos, nós conhecemos a sua voz, nós o conhecemos de fato e verdade. Porque um dia Ele nos fez, Ele nos criou, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Então continue marchando, continue seu chamado, continue persistindo, adorando ao Todo-Poderoso Elohim, adorando a Yeshua HaMashiach. Entregue o teu caminho ao Senhor, de verdade, não é só pela metade. Entregue-se por completo, confie no Senhor 100%, não é 99%, não é 90%, 80%, 70%, 50%, 20%, é 100%. É 100% que Deus te quer. É por completo. Venha e una-se aos trabalhadores, que são muito poucos. Ajuntemos tesouros para o reino de Deus, aonde a traça não come, aonde a ferrugem não corrói, aonde a terra não vai engolir. É para Deus, não é para o homem. Não é para o ser humano que a gente faz a obra do Senhor. Não é para ser visto, não é para ganhar dinheiro, não é para ser famoso. É entre nós e o Pai Eterno. É entre nós e Elohim. É a gratidão e o reconhecimento do que o Salvador, Messias, Yeshua fez por nós. Shalom, shalom.